E, por fim, a nossa última participação de como aumentar a cobertura vacinal de HPV, que desafios a gente tem pela frente nesses próximos meses, que a gente acredita que isso vai ser realizado em meses. Ana Catarina, sua missão é meses para reativar a cobertura vacinal. Primeiramente, boa tarde, né, a todos e a todas, aos que ficaram até o fim, né? Que bom, né? Tem muita gente que ficou até o final. Essa pergunta talvez é a pergunta que mais atormente o Programa Nacional de Imunizações hoje. Como aumentar a cobertura vacinal? O que é que a gente precisa fazer? E dentro de um cenário que nós encontramos de reorganização de tudo, é complexo. E várias pessoas chegaram para a gente o tempo todo dizendo, eu tenho uma solução, está aqui o pacote. O programa pode pegar, que ele vai conseguir resolver. Mas o Brasil, você vai ter grandes centros populacionais, você vai ter uma população... Eu escutei no Acre, uma pessoa disse assim para mim, quando você vê uma clareira na floresta, não acho que isso é só desmatamento, é um município que acabou de ser criado ali. É uma população que está ali. E que, muitas vezes, você não vai chegar de carro, porque é impossível. Você só chega de helicóptero. De helicóptero é super caro. A gente precisa do Ministério da Defesa. E aí, a gente vai negociar como chegar até lá. E você vai ter situações onde você vai ter um posto de vacinação, as unidades básicas de saúde, os centros de vacinação, e você vai ter que vacinar, muitas vezes, lá no Rio. Na multi do primeiro semestre, em Manaus, na capital, nós tínhamos as unidades básicas de saúde, as escolas abertas para chamar a população daquela área, mas nós tínhamos equipe se deslocando nos rios dentro de Manaus para chegar até a população ribeirinha. E ainda uma população indígena, uma aldeia indígena dentro da capital. Então, qual é a receita para você conseguir organizar, melhorar as coberturas vacinais? Nós sabemos o que fazer, nós só não temos isso sistematizado. A aula de Flávia hoje mexeu muito comigo e foi muito bom ter visto essa aula antes. Porque quando alguém diz assim, a vacinação nas escolas, ninguém faz no Brasil, eu discordo. No meu país, Pernambuco, todo mundo vacina na escola. Estou mentindo? Aqui faz. Agora... a gente precisa ter isso mais sistematizado, que a gente não tem. Isso é um fato. Os pequenos municípios conseguem fazer isso numa rotina... eles fazem isso porque eles têm uma escola, 2 escolas. Um município como o Recife, que ele tem escola pública, privada, dentro da pública ele tem a municipal e a estadual, ele vai fazer como? Porque ele precisa de recursos humanos, ele precisa de insumo, ele precisa de uma comunicação adequada. Então, ele precisa organizar toda a rede dele. E isso, para a gente, tem enlouquecido no Programa Nacional de Imunizações. Porque todo mundo tem a lista das estratégias que precisam serem feitas. Todo dia chega alguém com um projeto lá para a gente, dizendo assim, eu tenho uma solução para tudo. Mas, quando a gente vai para a execução, nós não temos isso sistematizado. Isso é um fato. E a vacinação, Flávia falando, e eu lembrando de quantas reuniões eu já fui esse ano com o Ministério da Educação. E a gente não avança. A gente decide, todo mundo tem a ideia, todo mundo está junto, a educação entende que é importante, mas a educação também tem problema. E a gente da saúde não é só chegar lá e entrar. Então, a gente precisa entender também os problemas deles. Então, isso traz para a gente assim, qual é a melhor estratégia se você tem um país diverso? Você vai na região Amazonas, discutir com os municípios de fronteira, que foi o que fizemos no primeiro semestre. Fronteira, para eles, é muito simples. O mais difícil, eles sabem fazer. Agora, eles têm problema com RH, eles têm problema com o sistema de informação, eles têm vários problemas. Mas a execução em si da vacina, eles sabem fazer. Quando você chega num grande centro urbano, ele tem acesso a muita coisa. Mas ele também tem problema para resolver, que são outros, que não é o mesmo da vacinação de fronteira. Então, quando foi feito esse workshop, isso aqui é uma foto, está nas apresentações de todo mundo do PNI, isso aqui foi feito porque a gente já não aguentava mais receber todos os projetos dizendo assim, vamos resolver o aumento das coberturas vacinais no Brasil. Então, vamos chamar todo mundo, vamos escutar e vamos ver o que a gente tem que fazer.
E aí, claro, se discutiu sistema de informação, que hoje são duas vertentes que o programa trabalha, resolver o bendito sistema. De fato, as coberturas não estão altas, nós temos problemas sim no sistema. Essas doses passeiam pelas BRs desse Brasil. Mas a gente precisa realmente entender qual é a real cobertura, que a gente ainda tem muita dificuldade, porque tem muita dose represada. Mas as coberturas não estão altas. Então, assim, a gente precisa também se iludir achando que vai chegar e vai olhar e vai estar 95, que não vai estar. Como é que a gente vai capacitar o país? Como é que a gente vai comunicar? A campanha da influenza foi um exemplo para a gente esse ano, e um exemplo muito duro, como uma das piores, acho que a pior campanha de influenza da história foi esse ano. E a gente fez a mesma coisa. Nós estamos fazendo o mesmo. Então, a gente precisa entender por que a gente está fazendo o mesmo. A gente não comunicou adequadamente, a gente distribuiu vacina e, consequentemente, as pessoas distribuíram suas vacinas, mas utilizamos estratégias diferenciadas para chegar nessa população? Não. A gente ficou dizendo o quê? A população não quer. Será que ela só não quer? Será que nossos serviços estão funcionando a contento como precisaria? Será que, além dos serviços, nós estamos disponibilizando outras possibilidades? Será que a gente está indo, pelo menos nas creches municipais, vacinar as crianças? Enfim, são os questionamentos que a gente tem que fazer. E aí, a gente trabalha hoje no programa com o microplanejamento, que não é nada de novo. Isso já existe há muito tempo, foi utilizado em vários países da América. Quem trabalhou a campanha de 2008, como eu, nós fizemos isso para a campanha da rubéola. Nós fizemos a microplanificação no país, de cada área. Eu fiz lá no Distrito Sanitário 4, identificando quais eram as áreas que precisavam ser vacinadas, onde ia ser vacinada, qual é a programação. E aí você tem uma estratégia com começo, meio e fim. A gente precisa entender o que é que a gente quer. Isso aqui vai o quê? Sistematizar. A gente sistematiza o processo de trabalho. E sistematizar é entender quem eu preciso vacinar, o que é que eu preciso e como eu vou fazer isso, e em que tempo. As nossas ações de vacinação, elas são efetivas? Nem sempre. Porque a gente começa e a gente fica o quê? Prorrogando, porque acha bonito no Brasil prorrogar, né? Eu acho fantástico. Me ligaram e disseram assim, mas vocês não vão prorrogar a campanha? A partir do momento que a gente abrir, não tem mais nem campanha. A vacina ficou, então, prorrogar o quê, né? Então, a gente precisa se entender dentro desses conceitos. Então, isso aqui deve estar muito confuso na cabeça das pessoas, porque a multa está descentralizada. Eduardo, um dia desse, mandou uma mensagem, disse, Anne, onde está? Qual é o estado que ela se encontra? Então, o que é que a gente pensou? Isso é uma demanda dos próprios municípios para o nível federal, tá? Que as ações sejam descentralizadas, que precisamos entender a particularidade de cada área, e isso eu concordo. À medida que a gente vai passando, minha gente, esse Brasil ele é muito diferente, e dentro de cada estado é tudo muito diferente. Então, definir uma estratégia única para o país como um todo, isso não é a melhor saída. Realmente não é. A gente vai, no final do ano, avaliar isso aqui, se deu certo. Não sei também. Vamos ver o que a gente vai enfrentar. Mas tudo que está aqui em rosinha e azul foi por onde o micro passou já. Então, a gente nós fizemos, que é um treinamento de quê? Que a área, a gente parte do território. E aí tem atenção primária, programa de imunizações. Muitos estados levaram o PSE, que foi interessante. E aí levam esse grupo que está envolvido e eles montam seu plano de ação. Com começo, meio e fim. Tá? O que está rajadozinho é tudo que já passou a multivacinação. Hoje está começando o DF, Rio de Janeiro, que já fez lançamento, e hoje acho que começa de vez do seu estado. E o Distrito Federal, né, que teve um lançamento hoje no Zoológico, no Distrito Federal. E o que está aqui em claro é por onde a gente ainda vai passar. E o que fez decidir o início deles foi a cobertura vacinal junto com o indicador de equidade. Então, quando se pensou por onde começar, pelas piores localidades, quem tinha as piores coberturas para tríplice viral, penta e pólio, e quem tinha o maior indicador de vulnerabilidade. Como Flávia falou, quase todos os estados da região norte, junto com o Rio de Janeiro, são os estados no país que têm o maior volume de municípios com baixas coberturas vacinais.
Então, a gente precisou entender cada município desse para saber por onde começar. Certo? E aí, claro, atrelada a uma estratégia, você tem que ter recurso financeiro, porque você vai pegar recursos humanos como? Você vai manter a estrutura disso como? Tem que se ter repasse de recurso financeiro. E aí, a gente tomou, assim, foi a primeira vez que na imunização se fez isso, a gente não sabe se isso vai permanecer, mas a gente repassou mais para quem precisa mais. Então, quem tinha mais baixa cobertura, penalizamos quem estava melhor. Isso é um fato, a gente entende isso. Mas os municípios que estavam com a menor cobertura vacinal e que tinham a maior vulnerabilidade receberam mais recurso financeiro. Porque é para ver se eles injetam mais e fazem mais alguma coisa. Não sei se isso vai permanecer, mas foi bem assim. Então, a gente está passando por vários estados e com as equipes municipais e as equipes estaduais, contendo quem é da imunização, quem executa a ação na atenção básica, e aí eles trazem outros atores também, e quem está na vigilância, que é quem está lá na medida de prevenção e controle. Como também alguns estados levam pessoas dos sistemas. O microplanejamento ele não tem o sistema de informação, mas a gente colocou, porque era uma briga tão grande que a gente achou melhor colocar, tirar dúvida, para a gente avançar, senão a discussão não andava. E aí, o primeiro momento é a gente entender como estão essas coberturas vacinais. Quando a gente avalia aqui D1 de HPV, D2 de HPV, nitidamente você vai vendo ao longo dos anos que a cobertura ela vai caindo. Aqui está rosinha bonito, mas se você abrir esse mapa, tem um monte de clarão, tá? Ele não está tão vermelho, porque ele está menorzinho, ele fica mais... Mas você tem várias localidades com baixas coberturas. Hoje, se a gente pegar a cobertura de HPV, D1, né, de 11 a 14 anos, dados de 22, pega na base de ontem, que a gente pega pela RNDS, pela central de dados, tá a primeira dose 74%. Já a segunda, para a menina, cai para 50%, 57% com 2 doses. Quando você vai para menino, é que cai bastante, e aí é que cai mesmo. E uma das coisas, quando a gente vê esse cenário, a tendência é que as pessoas digam logo, a cobertura está baixa. Ah, está baixa porque a população não quer, está baixa porque o posto está fechado. Mas uma das coisas, e aí eu falo como gestora ao longo dos anos, a vacina é solicitada todo mês. Ela está indo para onde? Porque se você tem uma baixa procura, teoricamente vai diminuir o pedido. Claro que o pedido de HPV, se você comparar com outras vacinas da rotina, ele é menor. Ele não é o que é a meta. Todo mundo pede abaixo da sua meta. Todos. Mas ele tem uma constância. Então, assim, para onde isso está indo? Né? Então, assim, o que é que a gente está fazendo? Então, quando a gente vem com a estratégia de sistematizar as ações, é que, de fato, ela seja mais efetiva. E que aquela ação de vacinação nas escolas, que todo mundo aqui já falou, e é até redundante eu falar novamente, será que realmente a gente está fazendo isso rotineiramente, como a gente fez lá em 2014, que a gente foi em março, voltamos em setembro? Ou a gente está indo só no oba-oba e depois não indo nunca mais? Ou a gente está indo num período que não é o período para todo mundo? Eu escutei de uma pessoa da educação assim, e eu fiquei refletindo, porque ela disse assim, o pessoal quer vacinar, quer entrar logo em fevereiro. O pior período para uma escola é fevereiro, junho, início, aí agosto e dezembro, porque é o período que eles estão entrando e saindo. Ela disse que é muito complexo isso dentro da escola. Então, e nesse período, será que a gente está fazendo... Será que a gente vai aumentar o número de recusa? E eu disse, realmente, a gente quer fazer, né? A saúde se acha e quer ir. Ela não está nem aí, ela não olha nem para trás. Ela quer ir. Sendo que, será que a educação tem condição de receber a gente? É? A gente precisa, na verdade, tornar essa ação de vacinação de escola mais efetiva. Tem lugar que ela nem acontece, mas nos lugares que ela acontece, ela precisa realmente ser uma rotina. E aqui a cobertura de meningo C e a CWY, né, até 22, a gente vai até dar uma melhoradinha, mas aqui, ó, como está 22. De fato, é dado represado ou a gente não fez mesmo, não? O dado tem dado preso, viu? Mas não é para subir cobertura, não. Ele vai subir, eu acho que 5%, 7%, ele não chega nem a 10% esse dado represado. Então, a gente não precisa ficar... Não vamos nos iludir e achar que o problema é só o sistema de informação. Hoje, o programa ele trabalha com a frente do sistema,
Ali eu acho que a gente vai terminar tudo completamente enlouquecido, porque, de fato, é o que a gente faz todos os dias, é tentar resolver esses problemas. E, paralelo com isso, essa condução da multi com outras estratégias. A ida do Ministério da Saúde nos estados com o micro trouxe para a gente muita coisa. Informação não se chega, ela se perde na BR. Eu já disse lá em Brasília, arruma uma forma. A gente precisa entender como fazer para a informação chegar em quem executa. Nos profissionais de saúde, ela não chega. Muitas vezes a gente passa o tempo repetindo coisas, até brincam comigo, porque diz que eu paro, respiro, digo assim, mas isso é de 2020. Não, mas a gente não estava sabendo. E eu não estou falando de estados da região norte só, não. Estou falando de estados como São Paulo, de estados como Rio de Janeiro, estados na região sul. Então, é uma constante do país. Né? Como é que essa informação está chegando? E aí, o que a gente precisa entender? Identificar qual é a população que a gente precisa vacinar, quais são essas áreas. Onde é área de difícil acesso? O que acontece muitas vezes nas nossas ações de vacinação é que nós temos as unidades básicas. Vamos vacinar agora nas escolas. Fechamos as unidades, pegamos os profissionais e vamos para as escolas. Mas vai ter um grupo que vai procurar o serviço, porque ele não vai conseguir ir para a escola, por algum motivo. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter essas ações síncronas, elas acontecendo ao mesmo tempo. E não fechando, que na grande maioria das vezes é isso que acontece. Estimar quem é que a gente precisa vacinar. O município ele precisa entender onde está a sua maior densidade geográfica. Ele precisa entender qual é a população dele de difícil acesso, qual é a população dele mais vulnerável. Se ele não tiver isso mapeado, vai fazer o que a gente sempre fez nas últimas multivacinações. A gente dispensou a vacina para a unidade, se procurar, procurou. Se não procurar, tudo bem, a população não quer. Não é isso. Né? O fake news ele existe, ele está ali, a gente não tem nem... Mas será que ele está tão impactando, tirando o Acre, como a gente está falando? Tá? Realizar o levantamento nessa... O que é que eu preciso? Vacina de difícil acesso, a gente chegou a presenciar algumas situações. O Yanomami, por exemplo, é uma área bem complexa de chegar, só se chega de helicóptero. E se estiver chovendo, o helicóptero não pousa. Significa dizer que tem que estar o tempo maravilhoso, céu de brigadeiro para chegar lá. Você não pode chegar lá e dizer assim, eita, eu esqueci o diluente. Não tem helicóptero para voltar. Então, eu tenho que me organizar. Então, você deixa de vacinar uma população que estava morrendo o tempo todo dia era um óbito, porque você não estava vacinando. E por que a gente não estava vacinando? Porque eu não me programei corretamente. Tá? Essa é a ideia. E aí, ter o plano, desenvolver as ações e seguir. E definir qual é a melhor estratégia de vacinação. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Tem locais que o shopping é o sucesso, tem locais que o drive foi assim, porque o drive, essa população brasileira amou o drive, né? Aqui em Recife, se não fosse no drive, não era Eduardo. Tinha gente que batia o pé e dizia, eu quero no drive, eu não quero no hospital. E Eduardo que tinha que resolver. Era nesse estágio. Por quanto tempo eu vou fazer essa ação? Qual é meu cronograma, minha programação disso? Então, o que a gente está fazendo não é nada de diferente. Agora, o que a gente está fazendo é sistematizar e que vocês, dos municípios, identifiquem o que é que vocês precisam fazer. E programem. E a gente pode sair daqui... Eu poderia colocar uma lista aqui. Vacinação na escola, vacinação no shopping, vacinação na praça. Isso seria muito simples. Mas como chegar até isso? Tem município no Brasil, um município da divisa do Acre na fronteira do Acre. Eles têm que entrar com um barco piscando para que a população entenda que é a equipe de vacinação, porque tem piratas na beira do rio. Se eles não informarem, eles podem morrer, porque a população vai receber armada. Essa é a realidade. Tem municípios que você desce o rio por 15 dias... E depois você volta por 15. Então, para fazer uma vacinação, são 30 dias, tá? Se você não tiver isso organizado, essa população nunca vai ser vacinada. Então, é isso que a gente precisa ir entendendo. E, claro, que eu trouxe as fotos do meu país, Pernambuco, lógico. É óbvio. E aí, você pensa em adolescente, você pensa na escola. É, de fato, que a gente entende que vai ser mais efetivo. Mas precisamos organizar essa programação.
A gente precisa ter essa programação e anual. Não é algo pontual, né? Se você pegar o Brasil hoje, tem vários estados que têm leis que orientam, que definem que você só matricula com a caderneta de vacinação. Quem muitas vezes avalia não entende nada de vacina. Passa. Ele vai dizer o quê? Chegou? Passa. Isso foi efetivo? Talvez não. E muitas vezes, quando é lei, isso é mais efetivo na instituição privada e nas públicas não. Então, a gente precisa, de fato, normatizar tudo isso. Quando você pensa, o que é que a gente precisa fazer enquanto país para resolver isso, a gente precisa alinhar muita coisa que uma lei sozinha não vai resolver, se a gente não tiver essa lei normatizada e pactuada com as 3 esferas de gestão do SUS. O que foi feito não foi pactuado, esqueça, viu? Porque ela morre e não faz mais, não. Ela não anda. Tem que ir para a tripartite. E chegar, de fato, onde as pessoas estão. Aqui é o Porto de Suape. As pessoas que trabalham aqui, elas saem de casa às 4 horas da manhã, chegam às 7, sai de lá às 5, chega em casa às 7 da noite. Alguém aqui vai procurar vacina, se você não for até ele? Então, a gente precisa ter os serviços, sim. A gente não pode tirar esse vínculo da população com a unidade de saúde, mas, para populações específicas, você precisa ir até eles. Lembrar que a população ela mudou. E as pessoas, muitas vezes, a gente fala muito nessa discussão do... As pessoas recusaram. O Vacina Mais aqui mostrou para a gente que, quando a gente abordou, aquela recusa diminuiu drasticamente. Então, muitas vezes, é a abordagem que a gente precisa fazer de uma forma adequada. Essa família, se eu não me engano, ela foi isso. Assim, ela é uma família que recusava os pais, e aí ninguém se vacinou, e a equipe foi lá e convenceu. Todo mundo saiu vacinado. Agora, a gente também precisa estar disposto para isso. A gente não pode, na primeira... eu não quero, sim, mas vamos entender por que não? E, a partir daí... Então, a gente precisa trabalhar com várias frentes. Não é só simplesmente fazer uma lista de locais que eu posso vacinar, mas como eu vou organizar esses locais e o que é que eu vou ofertar neles. Não adianta fazer uma mega ação de vacinação e não ter ninguém registrando online no sistema, porque esse dado não vai para lugar nenhum, viu? Morre na pilha de papel. Aqui foi uma lição para a gente. Vamos para a área de difícil acesso, muita gente sem vacina, massa. Mas tinha município que o problema não era ali, Magda, que a pessoa que estava na coordenação direta em campo, tinha município que o problema era registro. Tinha lá uma pilha de papel. E aí? Não era só gente sem vacina, era falta... Que aí as pessoas falam assim, o problema é o sistema de informação. Eu digo, qual é o problema de fato? Eu registrei, a dose não subiu, ficou presa em algum sistema, ou existe um problema em quem fez a ação, está sentado na frente do computador que não conseguiu digitar. Qual é o real problema? Né? O Rio Grande do Norte foi um município que, no início desse ano, ele passou por uma situação de epizootia, de febre amarela. Então, eles precisavam vacinar, principalmente a região metropolitana. A região Nordeste incluiu a febre amarela em 2020, se programou em 2019, incluiu em 2020, veio a pandemia e ninguém fez nada. E o Rio Grande do Norte foi um dos estados que não implantou. E aí eles precisaram, a gente foi para lá, junto com a Organização Pan-Americana da Saúde. Hoje a gente trabalha um método adaptado para a realidade do país, mas o método, de fato, original é da OPAS. E a gente trabalhou com eles esse planejamento dessa ação de vacinação. O que é que eles iriam precisar, como eles iriam fazer. E aí eles identificaram, dentro da região metropolitana, era importante em áreas fazer o dia D, mas tinha área que, se não fizesse casa a casa, não achava ninguém. E no final de semana, porque as pessoas trabalhavam em um outro município. Então, é entender a realidade para saber qual é a melhor estratégia a ser utilizada. Agora, o que a gente também não pode é ficar parado esperando que se procure ao serviço. Porque, se a gente fizer isso, a gente não vai sair do lugar e a gente vai continuar com o mesmo discurso. A muleta do sistema de informação, a enfrascagem da vacina, a conversa é a mesma, ninguém sai do canto e o fake news. Pronto. A gente precisa entender isso melhor. E, para finalizar, eu gosto dessas 3 fotos, elas definem muito a minha trajetória profissional, né? É de noite e você vai lá e vacina, porque esse senhor passou o dia na roça. Ele nem vai no posto, ele nem vai na feira, porque ele passa o dia todo na roça. Então, se a gente não for à noite na casa dele, nunca vai vacinar ele.
Tá certo, é bacana o drive-thru, mas em Pernambuco se anda muito de carroça de burro. Então, a gente também tem que entender que a gente também pode pegar... Essa foto foi até uma foto premiada pela Fiocruz, uma foto bem pretensiosa que a gente saiu publicando, e depois eles... E eu achei bacana que a enfermeira que vacinou essa senhora levou para ela a revista, e ela ficou muito satisfeita e disse que ia defender a vacinação depois que ela ficou importante, né? Saiu na revista. Isso foi bom, a gente convenceu para alguma coisa. E onde as pessoas estão, a gente vai vacinar. Então, o que a gente precisa entender é que não é só abrir o horário estendido, porque tem lugar que ele vai funcionar muito bem, tem lugar que mais ou menos. Mas a gente precisa entender que população é essa nossa e qual é a melhor estratégia. E, se for preciso, mudar no curso. Se aquela estratégia que foi definida ela não foi a melhor, reavalia, faz outra. Agora, o que a gente não pode é ficar parado, porque os problemas nós já sabemos. E a gente precisa agir e, de fato, garantir que a população tenha acesso à vacinação. Ou na unidade básica de saúde, ou no centro de vacinação, ou aqui no shopping Rio Mar, que o pessoal adora, né? E diz que é sucesso. Assim, o prefeito não pode fechar essa... Porque eles que vão para o Instagram e falam mal dele. Eles queriam fechar, mas não conseguiram, né? O município não conseguiu. Porque diz que é um custo importante para o município, mas a população de Recife adora um shopping. Então, fazer o quê, né? Tem que manter o shopping. Mas tem que manter a unidade básica de saúde. Então, cada um... E, com isso, no micro, além de a gente trabalhar essa identificação das estratégias, a gente trabalha como eu vou comunicar o que vai acontecer. Como eu vou notificar o ESAV que, se possivelmente acontecer. Então, tudo que pode comprometer o processo de vacinação é discutido, para que as pessoas entendam e montem, de fato, organizem. Claro que a gente está focando uma multivacinação descentralizada, mas a ideia é que se trabalhe na rotina, como Flávia falou. Se a gente não está fazendo nem o dever de casa, que é o básico do calendário de rotina, e a gente está nessa ansiedade de implantar outras vacinas, mas a gente não está resolvendo o básico. A gente tem 50% de pólio. E a gente está querendo outras. Então, vamos, de fato, fazer o dever de casa. Acho que, se a gente fizer o feijão com arroz, a gente já avança e chega nos 95%, porque fizemos isso a vida toda. Obrigada.